Fala, vencedores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o assunto é projeto. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, hoje vamos compartilhar como nós projetamos aqui na Topo e o que nós oferecemos para os nossos clientes, tendo em mente uma obra inteligente, uma obra com uma quantidade de projeto que ajude e evite retrabalho, ajude na obra, seja fácil a compreensão dos profissionais contratados e os que nós oferecemos no nosso time. Né, Jennifer? É isso aí, Éder. Tem muitas pessoas que não entendem a importância do projeto. Mas um bom projeto, ele garante economias na obra. Então, quando a gente tem um cliente que ele não entende a importância dos projetos, e aí a gente explica essa importância dos projetos, muitas vezes fala assim, caramba, né, eu não sabia que tinha todo isso de detalhamento, né? Porque exatamente. Às vezes a gente vê por aí, né, o cliente chega pra gente e fala assim, eu tenho um projeto, é só pra executar, digamos assim. Quando a gente vê, é um Na verdade não tem nome. Eu não tenho nem nome, eu não consigo. Chega como um projeto... É um estudo preliminar, é um estudo... É uma ideia de algo ideia. sem parâmetro nenhum, sem ter sido viabilizado. Aí o cliente chega, né? Esse daqui é o meu projeto. Vocês realizam obra? Realizamos. Aí quando você pega na mão, não é projeto. Aí às vezes só de bater o olho, né? Você fala, são X metros, vão ser X valores. Igual compartilhamos no vídeo anterior, o valor de uma residência, que foi 800 e alguma coisa. Só que quando você olha um projeto semelhante àquele, o cliente vem e fala, o profissional que projetou falou que com 300 mil eu faço. Olha o tamanho do problema aí, né? Porque aí o cliente já está investindo tempo, já está sonhando com aquilo e às vezes não é executável. E às vezes o teto dele são os 300. Aí não viabilizou antes, aí já viu, né? Ainda falando de projeto, né? Eu fico feliz, né, que com você é mais fácil, é projetista, arquiteta, então a gente tem bastante coisa para estar compartilhando. Algo que eu percebo que no mercado é bem tranquilo é a parte de prefeitura. Né? Contrato profissional, o profissional viabiliza a obra pensando assim, que foi feito certo, né? Viabilizou a obra, respeitou o zoneamento e aprovou a prefeitura o alvará. Ainda assim, este projeto que aprovou o alvará, por mais que ele tenha um produto final definido, ainda não é um projeto de obra. O melhor dos mundos. A mesma empresa que vai fazer o projeto arquitetônico, que vai fazer o projeto executivo, que a gente vai falar um pouco mais sobre a diferença, né, entre eles, ser a empresa que vai executar a obra é o melhor dos mundos. É mais prático. É mais prático. Então, seguindo até pela sequência da nossa série, né, a pessoa veio, escolheu um bom terreno, depois ela foi, entendeu quanto que ela queria gastar, a gente chegou num pré-orçamento. Entendeu que é viabilizar uma obra, né? Porque viabilizar. ou viabiliza ou não viabiliza. Exatamente. Então, por exemplo, o projeto que a gente mostrou no último vídeo, ele é um projeto de estudo preliminar. Exatamente. Ele não é um projeto para obra. Não é executivo. Ele não é um projeto executivo. Ele é um projeto para o cliente entender como que vai ficar a casa dele, entender os espaços, visualizar, precificar, né? Precificar sim, uma precificação prévia, né? Isso. E aí ele vem com essa ideia de que ele vai usar esse projeto para executar. Não, na obra eu preciso de um projeto mais técnico. Então é igual no caso da prefeitura. Por que na prefeitura acaba que o projeto de prefeitura não tem muitos... Não varia, porque a prefeitura tem um padrão. E ela quer entender algo, né? Geralmente é quanto construiu, quanto vai pagar de imposto, né? Exato. Entendeu? Então você tem que colocar lá o que é área construída, aonde que tem área permeável, todas essas questões. Área de doação, área não computável. Recursos, tem muita coisa que a prefeitura exige. Mas no projeto arquitetônico também existem padrões que a gente tem que seguir. O profissional precisa ler aquele projeto e entender aquilo que está sendo... Anota aí, o lote é seu, mas você não constrói
você constrói o que você quer, desde que você respeite o zoneamento, mas às vezes o respeitar o zoneamento foge um pouco, né, do que a pessoa, às vezes ela quer construir faceando a rua. Vamos falar sobre isso em outras situações, né, porque se o X% da rua fizer assim, de repente a gente consegue aprovar, mas é tema de outro vídeo. Outro a gente vai se alongar e a gente gosta de conversar, vai fugir um pouco. E tendo em mente que deu tudo ok, e o alvará tá ok, placa na obra, né? A famosa placa na obra. Tem gente que vive disso, né? Colocar placa em obra, né? Nunca nem pisou na obra. Mas enfim, tema para outro vídeo também. Aí, qual seria o próximo projeto que você considera, assim, interessante após o alvará? Olha, como nós trabalhamos, né? A minha forma de trabalhar. Eu gosto de fazer um projeto arquitetônico, que é a famosa planta, corte e fachada. E com esse projeto arquitetônico, eu trabalho diretamente com a pessoa que vai fazer a estrutura. Então, a gente tem um engenheiro responsável, que ele vai emitir uma responsabilidade técnica sobre aquela estrutura. E, gente, fazer obra sem fazer o projeto de estrutura... é jogar dinheiro no lixo. É jogar dinheiro fora. Eu costumo brincar com o pessoal, né? Tem muita gente que fala que entende de obra, que já fez obras, mas não é nem engenheiro, não é nada no que diz respeito à estrutura. Porque tem um monte de engenheiro também que não calcula estrutura. Foi para outros mercados, gosta de outras atividades, enfim. Quem sabe tudo não sabe nada. Mas a gente consegue ver no mercado, por exemplo, a pessoa já construiu, geralmente é um profissional pedreiro, mestre de obra, e ele tem um padrão na cabeça dele. Todas as vigas são assim, toda a fundação é assim. Então, às vezes, você... A famosa viga de 30. Às vezes você faz uma fundação extremamente excessiva para o projeto, porque você nem entende qual é o solo, e você mata uma formiga com um tiro de 12. E às vezes você faz algo que você considera parrudo, pesado, e para aquela obra extremamente fraco, né? Gera várias patologias. Então é perigoso ele fazer uma casinha de cachorro com a mesma fundação, né? Porque é aquele padrão. Então é de fato extremamente importante e economiza. Economiza na hora da obra, economiza para você tempo também, né? Isso. Porque na hora da obra a pessoa vai executar o que está no projeto, né? A gente acompanhou uma obra desde o começo, há pouco tempo atrás, e a gente ia lá no canteiro de obras, desde o gabarito, tudo, e a gente conseguia ver lá quantos ferros, quanto de concreto. Então, quando eu ia pedir concreto, eu via lá a quantidade de concreto, eu via lá o FCK, eu via tudo estava especificado no projeto. Então, a gente trabalha assim, projeto arquitetônico, que é o projeto que normalmente todo mundo conhece, que tem os espaços, uma planta, junto com o projeto de estrutura, a gente compatibiliza isso, coloca um sobre o outro. Exato, senão tem viga lá na sala, né? Vê se as vigas vão bater, os pilares vão bater, aí faz uma revisão. Depois disso a gente tem projetos de hidráulica, projeto de elétrica. Tem outros projetos complementares também, que se eu for ficar citando, são tantos projetos. São diversos. Mas o básico, assim, né, se a pessoa tiver pelo menos de atendimento com a alvará tá ok. Tá ok. Um arquitetônico da executivo, né? Tem aquele projeto que você manda extremamente detalhado, que ajuda muito na obra, né? Até criança entende, né? O que é um projeto executivo, né? Só para resumir. É um projeto que vai dizer a altura da tomada, ele vai dizer que o revestimento precisa começar por tal lugar, vai começar pela porta, vai começar por outro lugar, ele vai dizer se tem forro, se tem rebaixo no forro, se não tem, e pontos de iluminação, enfim. Ele detalha todas essas coisas que são executadas na obra. Exatamente, aí facilita muito, porque a gente observa que o cliente sempre está preocupado com o valor que ele irá aportar. Justo. Então, qual é a melhor forma de investir? Investir no correto, na quantidade certa. Porque se a norma pede X, você não precisa pôr X vezes 2 e nem X dividido por 2. Tem que ser o X. Então, qual é o justo? É o que a norma pede, que vai trazer segurança, pegando um gancho no que você estava falando do projeto da estrutura. Então, se a norma pede X de aço, não adianta eu colocar o dobro, se
não tem necessidade, só é rasgar dinheiro. E a gente, antes, né, a gente tinha uma máxima, né, quando a gente, lá no começo, a gente começou a trabalhar e a gente se reunia para tomar café e tal. Aí a gente falava, né? Quanto mais você investe em projeto, menos você investirá em obra, né? E naquela época, eu nem entendia nada de obra. Não tô falando que eu entendo, porque graças a Deus a gente sabe pouquinho. Quem sabe tu não sabe nada. Mas assim, hoje, em campo, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar assim, meu, de fato é isso e deveria investir ainda mais. Sim. Quanto mais informação temos em obra, menos retrabalho, menos erros grosseiros, menos patologia. E a satisfação do cliente. Isso. Porque é muito importante ter o serviço do profissional que vai acompanhar a obra, só que como que esse profissional vai acompanhar a obra, vai administrar a obra, se ele não tem o mapa? Exatamente. É o mapa da casa. A nossa bússola aponta pro norte magnético. Não sei nem se é isso, era péssimo, né? Eu vivia cabulando. Entendeu? Como você vai fazer um bolo sem saber a receita, como que é? A pessoa, você quer um bolo de morango, vai ao mercado e compra produtos para fazer um bolo de baunilha. Não tem nada a ver, não faz sentido. Não vai os mesmos ingredientes. Desperdício, né? É desperdício. É a famosa, não sei nem se a palavra certa para falar num vídeo é essa, mas é uma economia burra. É a famosa economia burra. Então, como a ideia é projeto, resumidamente seria isso, né? Parte de prefeitura, né? Investir, né, nesses projetos. Sim. Que respeitam o zoneamento, para você aprovar na prefeitura o alvará, né, a construção. E outra, você tem um projeto aprovado na prefeitura com a ART ou a RRT a responsabilidade técnica. Projeto. Isso é para projeto, porque quando vai executar, também precisa da RT de execução. Sim. Né? Que são duas coisas importantes para a prefeitura. E depois a gente vai ter arquitetônico, né? Todo esse executivo. Elétrico é importantíssimo, porque você vai evitar ligar um chuveiro, ligar o outro e cair tudo, né? Igual a gente vê muito por aí. O hidráulico. Evita desperdício, evita ter também muitos problemas que a gente vê em obra, né? Muito ar nas conexões, né? Dentro da cidade. Sabe o que via muito antigamente? Quando, por exemplo, meu pai estava construindo uma casa e aí ia construindo ao longo dos anos, isso, né? Sem contratar um profissional. Você começa a ver assim, um exemplo, a altura da caixa d'água. Não bate. Aí vai, o chuveiro não vem com a pressão certa. Quantas casas que a gente não vai, né? E essa época, assim, né? Aproveitando, né? Nessa época, hoje ainda não é barato construir. Mas hoje você tem acesso a diversas linhas de créditos para adquirir terreno, construir. A gente vai falar sobre isso também num próximo vídeo. Mas hoje você tem acesso à linha de crédito, tem consórcios imobiliários, tem diversas formas de você já começar e terminar sua obra. Tem começo, meio e fim. Nessa época era um pouco mais difícil, né? Tinha menos crédito no mercado. Então a pessoa realizava a compra de uma casa com tamanho geralmente pequena, né? Reduzida, mas já tinha em mente que ia ficar anos ali construindo, os famosos, né? Puxadinhos, né? Sim. E tinha aquele lance também de ser tão difícil financiar, a família crescia, ficava todo mundo morando no mesmo quintal. Outro tempo que hoje paga-se a conta também, né? Porque você tem um imóvel que não tem documento, então ele também não tem valor de mercado, então você não consegue financiar, o banco não compra. E a gente vai falar sobre isso também, é um bom tema, né, pra gente trazer. Mas eu acredito que é isso, né? Se o assunto for projeto, tendo esses... O ideal é ter mais. Quanto mais você investir em projeto, mais você vai economizar com a obra, né? Não é que você vai economizar no sentido que você vai investir menos. Você vai deixar de investir em coisas que geram retrabalho e desperdício. E em obra, como eu já disse, já estamos falando, né? Tudo tem um valor meio puxado. Então, é bom evitar isso. E é a garantia de que aquela obra vai sair igual ao projeto. Exatamente. Porque aquele projeto que a gente mostrou no vídeo passado, ele é muito lindo. Mas sem o projeto executivo por trás... Pra errar é fácil. Então a chance dele sair diferente na hora da obra é muito grande. Exatamente. Então esses projetos são essenciais. Essa é a verdade. É isso então. Até o próximo vídeo.
Se inscrevam no canal. Compartilhem. E clica no gostei. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.